Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos começar uma jornada fascinante, explorando as manifestações de Deus no Antigo Testamento. Essas aparições, conhecidas como teofanias, não são apenas histórias antigas, mas janelas que revelam o caráter de Deus e sua forma de se relacionar com a humanidade. Vamos desvendar como esses eventos moldaram a fé de um povo e o que eles podem nos ensinar hoje. Nossa primeira parada é um dos encontros mais tocantes e surpreendentes da Bíblia, o momento em que o anjo do Senhor encontra Agar no deserto. Essa história, encontrada em Gênesis capítulo 16, é muito mais do que um simples relato. Ela redefine nossa compreensão sobre a graça, a compaixão e a quem Deus escolhe se revelar primeiro. Prepare-se para ver um Deus que enxerga os invisíveis e ouve o clamor dos esquecidos. Para entendermos a profundidade desse encontro, precisamos contextualizar quem era Agar. Ela era uma serva egípcia de Sara, esposa de Abraão. Sara, incapaz de ter filhos, seguiu um costume da época e deu Agar a Abraão para que ela pudesse gerar um herdeiro. No entanto, quando Agar engravidou, a dinâmica da casa mudou drasticamente. O texto bíblico diz que ela começou a desprezar sua senhora. E Sara, por sua vez, passou a maltratá-la severamente. A situação se tornou tão insuportável que a única saída que Agar encontrou foi fugir. Ela foge para o deserto, um lugar de desolação, solidão e morte certa. Imagine o estado dela, grávida, sozinha, sem rumo, fugindo de um lar abusivo e enfrentando um futuro completamente incerto. Ela é a personificação da marginalização. Uma mulher estrangeira, escrava e agora uma fugitiva. É nesse cenário de completo abandono e desespero que o divino intervém. É no ponto mais baixo da jornada de Agar, junto a uma fonte de água no caminho de Sur, que o anjo do Senhor a encontra. A manifestação aqui é descrita de forma muito direta. Ele aparece a ela e o diálogo que se segue sugere uma forma humana. Alguém com quem ela pode conversar. Não há grandes fenômenos climáticos como fogo ou tempestades, que vemos em outras teofanias. Aqui, o milagre é mais sutil, porém extremamente poderoso. O fenômeno extraordinário é a própria presença da água no meio do deserto. A fonte não é apenas um detalhe geográfico, é um símbolo profundo. No meio da aridez, do abandono e da desesperança, a água representa vida, refrigério e a graça divina se manifestando no lugar mais improvável. Para Agar, que estava fugindo para a morte, encontrar água era encontrar uma chance de sobrevivência. E foi exatamente ali, nesse oásis de esperança, que Deus decidiu encontrá-la. O diálogo entre o anjo do Senhor e Agar é revelador. A primeira coisa que ele faz é chamá-la pelo nome e identificar sua posição. Agar, serva de Sarai, isso é significativo. Ele não a vê apenas como uma fugitiva anônima. Ele enxerga, conhece sua identidade e sua história. Ele pergunta: de onde você vem e para onde vai? Essa pergunta não é por falta de conhecimento, mas para convidar Agar a confrontar sua própria realidade. A resposta dela é curta e cheia de dor. Estou fugindo da minha senhora, Sarai. Ela está perdida, sem destino. É então que o anjo do Senhor cumpre sua função principal neste encontro: consolo e promessa. Ele a instrui a voltar e se submeter a Sara, mas essa ordem não vem sem uma promessa que muda tudo. Ele diz que multiplicará grandemente a descendência dela, de modo que não poderá ser contada. E a promessa não para por aí. O anjo do Senhor revela o futuro do filho que ela carrega. Ele diz: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu a sua aflição. Pense no impacto dessas palavras. Ismael, em hebraico Ishmael, significa literalmente Deus ouve. No auge de seu sofrimento, quando ela se sentia completamente invisível e inaudível, Deus a encontra para dizer: eu ouvi você. O nome do seu filho seria um memorial eterno de que, em seu momento de maior angústia, Deus estava atento ao seu clamor. Essa não é apenas uma promessa para o futuro, é uma afirmação poderosa do cuidado de Deus no presente. Ele não apenas vê a dor dela, mas a ouve, e essa validação é o primeiro passo para a cura e a restauração da esperança. De Agar,
Este encontro nos presenteia com um detalhe simbólico extraordinário e sem precedentes. Após receber a promessa e o consolo, Agar, a serva egípcia, a estrangeira, a marginalizada, faz algo que ninguém na Bíblia havia feito antes dela. Ela dá um nome a Deus. Movida pela experiência pessoal e transformadora que acabara de ter, ela o chama de El Roi. Em hebraico, ele significa Deus, e Arô significa aquele que me vê. Ela declara: Tu és o Deus que me vê. E ela continua dizendo: Será que eu realmente vi aquele que me vê? Pela primeira vez na narrativa bíblica, um ser humano, em resposta a uma revelação direta, nomeia Deus com base em seu caráter e em sua ação. E quem faz isso não é um patriarca, um profeta ou um rei. É uma mulher escravizada e desesperada no deserto. Isso é revolucionário. A fonte onde tudo isso aconteceu ficou conhecida como Ber Lahairoi, que significa Poço daquele que vive e me vê. O nome do lugar se torna um testemunho perpétuo daquela experiência. O Deus de Abraão não era apenas o Deus de uma elite escolhida. Ele era também o Deus de Agar. Ele era El Roi, o Deus que enxerga o sofrimento da pessoa mais vulnerável da história até aquele momento. Agar não foi apenas uma espectadora passiva da revelação divina. Ela foi uma participante ativa, que respondeu, interpretou e nomeou sua experiência com Deus. Ela se torna uma teóloga, definindo um atributo de Deus a partir de sua própria vida. Ela, a invisível, foi a primeira a declarar que Deus é aquele que vê. Essa é uma das inversões mais bonitas e poderosas de toda a Escritura. Então, o que essa primeira teofania nos revela sobre o caráter de Deus? Acima de tudo, ela revela que a presença divina não é reservada para os poderosos, os justos ou os que estão no centro da história da salvação. Pelo contrário, a graça de Deus alcança primeiro aqueles que estão à margem, os oprimidos, os esquecidos. Deus não esperou que Agar estivesse de volta ao acampamento em uma situação mais adequada. Ele foi ao encontro dela em seu ponto mais baixo, no deserto de sua dor. A história de Agar e El Roi nos ensina que não há lugar tão desolado, nenhuma situação tão desesperadora, que esteja fora do alcance da visão e do cuidado de Deus. Ele é um Deus que se inclina para ouvir o sussurro dos aflitos. Essa história estabelece um padrão que veremos se repetir ao longo de toda a Bíblia. Deus consistentemente escolhe e eleva os humildes e marginalizados. Ele vê a viúva, o órfão, o estrangeiro. E, séculos mais tarde, essa mesma verdade seria encarnada em Jesus, que passou seu ministério entre os doentes, os pobres e os excluídos da sociedade. A revelação a Agar não é um episódio isolado. É o prólogo de uma longa história sobre um Deus cuja compaixão não conhece fronteiras sociais, étnicas ou de gênero. Ele é e sempre será El Roi, o Deus que nos vê, especialmente quando nos sentimos mais invisíveis. Espero que essa análise da história de Agar tenha tocado você tanto quanto me toca. É uma lembrança poderosa de que, não importa o quão perdido ou invisível você se sinta, existe um Deus que te vê e ouve o seu clamor. Nosso próximo vídeo continuará essa jornada pelas teofanias, explorando o encontro de Deus com Abraão nos Carvalhais de Manre, uma história cheia de mistério e hospitalidade divina. O que esse encontro nos revela sobre a natureza de Deus? Não perca! Se você gostou deste conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Muito obrigado por assistir e até a próxima!